eu me chamo o professor Elcio. A gente vai estar trabalhando o livro 2, frente D, aula 7, lá na página 16. E o assunto de agora é mistura de soluções de mesmo soluto, ou seja, aquelas que não sofrem reação química ainda, ok? Então, para esse caso, a gente vai ter aqui que imaginar o quê? Dois sistemas, onde eu tenho uma solução A e uma solução B. E a gente vai estar misturando a solução A junto com a solução B. E a gente tem lá, então, na solução A, um volume de quanto? 0,5 litros. Com uma concentração dessa solução, que tem o mesmo soluto da solução B, um total de 200 gramas por litro. Enquanto isso, lá na solução B, de mesmo soluto da solução A, tem lá então um volume de 1 litro. E 50 gramas por litro é a concentração da solução B. O que a gente já pode estar analisando? Se a gente misturar essas duas soluções aqui em um terceiro recipiente maior, onde tem a capacidade suficiente para esses volumes, tá? Qual vai ser o volume final? Então, se não sofre reação, não tem diminuição aí de volume, dependendo da formação desse produto, então não tem essa reação, e sim, o que? É somente uma mistura, então só está acrescentando um com o outro, será o que? A soma do volume de A mais o volume de B. Eu tenho lá 0,5 litros de A mais 1 litro de B, vai totalizar aqui então o volume final igual a 1,5 litro ou 1,5 litros, ok? Agora, o que a gente pode estar raciocinando aí? Para ter então a concentração final aqui, o que a gente precisa para a concentração final? A equação da concentração final nada mais, nada menos do que concentração final é igual a massa final do soluto, ok? Então, ó, final referente ao soluto, sobre o volume da solução final, ok? Então, a gente precisa do quê? Da massa final. Como a gente vai saber da massa do soluto final? Não é sabendo a massa do soluto da solução A mais a massa do soluto da solução B? A gente não tem a massa do soluto da solução final? Sim. Então a gente pode dizer então que a soma dessas massas dá a massa final. Agora, para a gente saber a concentração de A, a gente precisa do quê? Então a gente tem lá a equação que é concentração de A é igual a massa referente ao soluto A, né? Em cima da solução, volume da solução, perdão, aqui ó, volume da solução. E para B, exatamente a mesma coisa, ó, concentração de B é igual ao quê? A massa de B, tá? Do soluto de B sobre o volume da solução B. O que a gente tem aqui, ó? Então a gente pode identificar, ou seja, vamos tentar aqui isolar apenas a massa do soluto A, tá? A massa do soluto B e a massa final aqui do soluto final. O que a gente vai ter então? Se a gente fizer isso, tem que passar o volume da solução A multiplicando, o volume da solução B multiplicando e o volume da solução final multiplicando. Com isso a gente tem essa equação aqui, ó, concentração de A vezes volume de A é igual a massa do soluto A, da solução A. Temos aqui então do lado a concentração de B vezes o volume da solução B igual a massa do soluto B. A mesma coisa aqui com a solução final, teremos lá então concentração final vezes o volume final, isso tudo igual ao quê? A massa do soluto final. Está aí. Agora a gente não tem essa equação aqui em cima, que nada mais é do que soluto de A mais soluto de B igual ao soluto final? Sim. Então a gente tem essa parte aqui, ó, que a gente pode estar substituindo em cada um. Ó. Então, no lugar de cada massa,
a gente vai estar colocando aqui, ó, as suas respectivas quantidades. Ó, a mesma coisa aqui também para a final. E substituindo, aí então, como é que a gente vai ter? Então, substitui. Agora, teremos o quê? Essa quantidade aqui, ó, certo? Essa outra quantidade aqui e essa outra quantidade aqui. Essa vai estar substituindo essa parte, essa vai estar substituindo essa parte e essa outra aqui. Com isso, a equação vai ficar o quê? Então, concentração A vezes o volume de A, volume da solução A, mais o que? A concentração B vezes o que? O volume de B. Ok? Isso tudo é igual ao que? Agora a gente vai colocar aqui, ó, igual a massa final, que seria então agora concentração final vezes volume final. E com isso a gente tem aqui, ó, essa equaçãozinha aqui rearranjada, né? Para esse caso, ficaria da seguinte forma, ó. Concentração final vezes volume final é igual a uma concentração de uma solução A vezes o volume dessa solução A. Tudo isso mais a concentração de B, da solução B, vezes o volume da solução B. Podemos colocar aqui, ó, no lugar de concentração comum a molaridade. Então temos a seguinte equação aqui também, da mesma forma. A molaridade da solução final é igual ao volume da solução final igual ao quê? A molaridade da solução A vezes o volume da solução A mais a molaridade da solução B vezes o volume da solução B. Professor, também posso estar atribuindo isso ao título? Também pode ser feito essa somatória aí para título? Sim. Então teremos lá, ó, título final vezes o volume final é igual a título A vezes o volume de A mais título B vezes o volume de B. E chegamos aí então à equação final, ok? Então essas aqui são as equações que a gente vai estar utilizando aí para soma de soluções que não ocorrem reação, ok? Então é isso que a gente tem. Agora, professor, qual que vai ser então a concentração final aqui para essa solução? Vamos substituir aqui, ó, já está aqui a equação, vamos utilizar ela. Qual é então a concentração de A? 200 gramas por litro. Olha se as unidades batem. Tá batendo? Sim, então posso colocar diretamente. Então é lá, ó, 200, aqui ó, referente à concentração A, vezes, qual é o volume de A? 0,5 mais. Agora, qual é a concentração de B? 50. 50 vezes o volume. Bate? Está com a mesma unidade? Sim. 1 litro. Igual ao quê? A concentração final, que eu não sei qual é o valor, estou procurando descobrir isso daí, vezes o quê? Volume final. Qual é o volume final? 1,5. Vamos lá, ó. 200 vezes 0,5 vezes meio é a mesma coisa que 100. Então teremos lá, ó, 100 mais 50 vezes 1 é 50. Isso tudo igual a concentração final vezes 1,5. Agora, o 1,5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Com isso, a gente tem aqui, ó, presta bem atenção, vai ficar lá o seguinte. Agora, do outro lado, 100 mais 50, 150. Ok? Isso tudo é igual a concentração final e 150 divididos aqui por 1,5. Ok? Com isso, teremos lá então concentração final igual a quanto?
Presta bem atenção. Teremos lá o seguinte: 150 divididos por 1,5 vai dar um total aqui de 100. 100 gramas por litro. Certo, meu grande? Então tá aqui, ó, a concentração final de 100 gramas por litro. Dá tchau pra todo mundo lá. Dá tchau. Tchau.